Olá, concurseiros e concurseiras! Meu nome é Dimas Toledo, sou professor de Direito, advogado. Estou aqui mais uma vez para nós darmos andamento ao nosso módulo de Direito Administrativo, dentro aqui dessa importante iniciativa, que é o curso Macau Solidário, iniciativa do professor Vitor, para auxiliar as pessoas que no momento não têm possibilidade de custear seus estudos, sua preparação para concurso. Já falando desse tema, meus queridos, aproveito para pedir para vocês compartilharem nossos links, nossas plataformas, para que eles cheguem ao maior número de pessoas possível. Ok, meus queridos? Ficamos à disposição também nos canais de comunicação para dúvidas, sugestões e demais esclarecimentos. Estamos à disposição de vocês. Então, nós estamos no módulo de Direito Administrativo, né, aula 5. Vou aproveitar, meus queridos, porque sempre tem aqueles novos colegas que estão começando agora, que estão vendo essa aula isoladamente, para fazer a menção da nossa metodologia, né? Nós vamos expor um conceito, um artigo, vamos ler o conceito e depois nós fazemos os comentários devidos, tá bem? De forma que você pode assistir a aula de forma contínua, não é necessário anotar, e, claro, é uma aula gravada, você pode fazer uso das suas vantagens, seja se você estiver estudando, assistindo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tá bom, meus queridos, minhas queridas? Então, pessoal, vamos lá diretamente aí para o conteúdo, para a gente dar andamento para a nossa aula, tá? Já fiz as apresentações devidas, né, minhas e do nossa plataforma aqui, do nosso curso, Macau Solidário. Quinta aula de Direito Administrativo, tá bom? Aqui uma das plataformas, né, o link aqui, nosso coordenador, nosso idealizador e implementador dessa iniciativa, né, o professor Vitor. Direito Administrativo, aqui algumas ilustrações, a deusa da justiça, né, claro, relacionado com direito. Direito é um instrumento de busca de justiça. A Constituição Federal, aqueles que estão acompanhando o curso conosco, e, claro, os que estão estudando, aqueles que já têm contato com a matéria, conhecimento da matéria, sabem que a disciplina, né, a matéria de direito administrativo, ela não tem uma codificação única, ela está esparsa em várias legislações, e a Constituição toma maior importância porque ela prevê diversos institutos e princípios, principalmente no artigo 37. Hoje nós vamos abordar alguns deles novamente, tá bom? Então, muito importante aqui a Constituição, aqui uma ilustraçãozinha da Constituição, para a gente fazer já aí, fazendo alusão à Constituição. Então, a matéria hoje, meus caros, controle da administração pública. Os principais tópicos que serão abordados, né, aqui num breve sumário, né, não vamos nos deter a eles, porque de forma sumária aqui, ficar abordando aqui uma forma panorâmica a introdução, porque nós vamos, claro, estudar cada um dos tópicos, né? Então, meus caros, o tratamento normativo, né, os principais tópicos são vários, né? Aqui eu estou citando só alguns, estou abordando alguns, trazendo a Constituição Federal, artigo 2º e artigo 74, mas também artigo 49, né, artigo 52, entre outros, né? E o Decreto-Lei 267. Então, pessoal, já vou fazer aqui, já introduzindo a matéria, né? Então, o controle administrativo, o controle da administração pública, ele é a matéria que trata da própria finalidade, né? Tendo em vista que a administração pública ela tem um regime jurídico de prerrogativas e sujeições, né? Principalmente devido ao interesse público, né? A sua finalidade única, porque a finalidade única da administração pública é atender ao interesse público, tá? Atender ao interesse da coletividade, ou seja, a administração pública, o Estado existe para isso, tá bom? Constituição Federal determina isso, né? As demais legislações. Então, tendo em vista que a atividade da administração é atingir o interesse, respeitar o interesse público, né? O interesse da coletividade, a administração pública ela está sujeita a esse regime de prerrogativas e sujeições, claro, e ao mais amplo controle possível, tá bom? Então, o mais amplo controle possível da administração vai realizar o interesse público,
tendo em vista que a administração era mera gestora de coisa alheia. Que coisa alheia? A coisa pública, né? O Estado, né? O Estado existe, o Estado é de todos, né? Nós vivemos numa república, né? Res pública já diz tudo, né? O artigo 1º fala que a República, primeiro da Constituição fala que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. E lá no seu parágrafo único, ela fala que todo poder emana do povo, que irá exercê-lo através do seu, diretamente ou dos seus representantes eleitos, né? Então, nós vivemos uma república. República é uma palavra que vem, né, do grego, do latim, quer dizer res, coisa pública. Então, o Estado é nosso, é de todos. Por isso que o controle administrativo deve ser o mais amplo possível, tá bom? Então, aqui já abordamos o artigo 1º da Constituição, que tem total relação, né? Já deixando claro aí que a administração pública é mera gestora de coisa alheia, ou seja, da coisa pública, do erário público, né? De verbas públicas, que são auferidas pelos nossos impostos e entre outros, tá bom? O artigo 2º fala que são poderes harmônicos e independentes, são poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, isso também tem relação com a nossa matéria, tá bom, meus caros? São independentes e harmônicos, ou seja, aí a gente remete ali no direito constitucional, brevemente, não é o foco aqui, aquele tema do checks and balance, né? Freios e contrapesos. Então, o controle da administração vai ser exatamente esse ponto, né? Vai realizar exatamente esse ponto. Nós vamos verificar, vamos aprofundar um pouco mais, tá bom? Mencionando aqui também o artigo 74, né, que determina que os poderes da República, né, os poderes... o artigo 74, ele determina que eles devem manter de forma integrada um sistema de controle de finalidade, tá bom, pessoal? Então, esses artigos muito importantes aqui vão regrar, né, vão regular toda a matéria, todo o tema, e o Decreto-Lei 200 de 67, já antes da Constituição, falava no seu artigo 6º, inciso 5, que um dos princípios da administração é o controle. Então, vamos avançar, meus queridos. Então, eu já falei bastante coisa aqui, já fiz uma introdução, mencionei temas constitucionais, né? Seja da teoria constitucional, e também artigos da Constituição, mas vamos na nossa proposta de estudar alguns conceitos e comentar, né, se necessário for, né? Então, vamos a esse conceito. O que é o controle da administração pública, né? É o conjunto de instrumentos que o ordenamento jurídico estabelece a fim de que a própria administração pública, através dos poderes judiciário e legislativo, e ainda o povo, diretamente ou por intermédio de órgãos especializados, exerçam o poder de fiscalização, orientação e revisão da atuação da administração pública. Então, meus queridos, a gente consegue compreender aqui, através do conceito, nós já tínhamos introduzido a conceitualização da matéria, né? Que o controle da administração pública são esses mecanismos, essas ferramentas que o próprio ordenamento jurídico traz, né? Para que seja exercida a fiscalização, a orientação e a revisão da atuação da administração pública por ela mesma ou pelos demais poderes da República, tá bom? Então, aqui, ó, os principais princípios que regem a matéria, né? O princípio da legalidade, tendo em vista que no nosso sistema jurídico, no Estado de Direito, né, a administração pública está afeita à legalidade, ela só pode atuar quando a lei permitir, tá bom? Então, o princípio da legalidade é muito importante aqui. Além disso, o princípio da indisponibilidade do interesse público, né, meus caros? Como nós falamos, né, tendo visto que é uma república, né, a República Federativa do Brasil, que todo o poder emana do povo, né, é o titular do poder político. Então, a administração pública, como ela é mera gestora de coisa alheia, ela atua com o fim único do interesse público, né? Então, a indisponibilidade do interesse público vai preponderar aqui na matéria e esse controle será realizado com vistas ao interesse público. O princípio da autotutela também,
quando a própria administração pública exercer o controle interno, também, nesse caso aqui, vai preponderar. Além disso, né, todos os princípios da administração pública do artigo 37, né, o LIMP, que a gente falou, né, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência também vão ser objeto de adequação, né, da atuação da administração pública. Mas os principais são esses aqui que nós mencionamos, tá bom? Os mais diretamente afeitos a esses instrumentos. E a abrangência, meus queridos? Qual a abrangência do controle da administração? Vamos lá ao conceito, né? Esse controle abrange não só os órgãos do Poder Executivo, incluindo a administração direta e indireta, mas também os órgãos, né, dos demais poderes, quando exercem função tipicamente administrativa. Em outras palavras, abrange a administração pública considerada em sentido amplo. Então, vamos entender um pouquinho melhor aqui, né? Quero lembrar vocês, meus queridos, como a gente mencionou, né, são poderes independentes e harmônicos entre si, né? O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O artigo 2º da Constituição fala isso. Então, aqui, esse conceito da abrangência fala que o controle da administração, ele vai abranger, né, ele vai incidir não só nos órgãos do Poder Executivo, que é a administração pública essencialmente, né, mas também os demais poderes, porque nós bem sabemos, né, alguns de vocês podem ser, provavelmente são novos na matéria, que esses poderes eles têm suas funções típicas, né, e as funções atípicas. Então, os outros poderes, exceto o Poder Executivo, eles têm como função atípica administrar o seu próprio corpo de funcionários, sua estrutura, né? Então, eles vão estar, nesse caso, realizando atos administrativos. Então, nessa situação, eles vão atuar de forma a fazer valer o poder hierárquico, tá bom, meus caros? Agora, esses dois poderes, eles vão também realizar o controle agora do Poder Executivo. Quando for o controle externo, nós vamos analisar mais detidamente, tá bom, meus caros? De toda forma, nós percebemos que os três poderes estão envolvidos no controle da administração pública, tá bom? Percebemos aqui. Então, as classificações, né? A doutrina, claro, né? Os doutrinadores, os estudiosos, eles muitas vezes vão variar, às vezes eles variam apenas no nome, estão falando da mesma coisa, usando termos diferentes. Muitas vezes eles criam uma classificação diferente. Aqui a gente vai trazer a mais abordada em concursos, tá? Mas é claro que, como nós já conversamos, o concurseiro, ele tem a sua tarefa, se ele quer ser aprovado, de não só assistir aula, estudar, né? De acessar as leis, a Constituição, fazer um trabalho de entendimento e memorização, então, fazer um trabalho de repetição, tá? E nesse seu trabalho aí de estudo individual, você provavelmente vai ter acesso a outras classificações, mas essas são as principais. Fiz essa abordagem para lembrar você que pode ser que você veja alguma outra classificação, não se surpreenda, como nós falamos, né? É normal entre os doutrinadores variar um pouquinho, tá bom? Até pela própria escola acadêmica que eles se filiam, pela sua prática, dependendo da situação, e também pela sua liberdade de cátedra, tá bom? Então, vamos lá. Não vamos mencionar aqui, fazer uma abordagem, estamos só trazendo quanto à origem, né? Classificação quanto ao momento do exercício, classificação quanto ao aspecto controlado e classificação quanto à amplitude, tá? Vamos a ela. Classificação quanto à origem, né? Então, do controle, claro, né? Estamos falando de controle da administração. Então, o controle pode ser interno, externo ou popular. Vamos lá a cada um deles, né? Controle interno. Eu já mencionei, né, na introdução, ali no conceito, mas vamos agora analisar um pouco mais detidamente cada um deles, né? O controle interno ocorre dentro do mesmo poder que realizou o ato administrativo, ou a ação administrativa, né? A atividade administrativa, no âmbito hierárquico ou por órgão especializado. Então, entra aqui, meus queridos, como nós falamos, a própria administração, né, ela vai, através do poder hierárquico, fazer o controle interno dos seus atos, a adequação do funcionário, do servidor público que está feito aos seus quadros,
né? Além também dos seus próprios atos. Então, o poder executivo, né, na sua estrutura, vai realizar o controle interno, nós vamos ver um pouquinho mais aqui, e também os outros poderes, quando eles estiverem na sua atividade atípica, administrativa, regulando, né, e estruturando sua própria sua estrutura interna, né, seu próprio arcabouço interno, né? Então, também será um controle interno quando os outros poderes estiverem com vistas à sua estrutura administrativa, tá bom? Então, vamos lá, avançar. Como eu falei para vocês, ele pode ser realizado no próprio, na própria poder hierárquico, no âmbito do poder hierárquico, né? O chefe, o superior hierárquico pode revisar os atos dos seus subordinados, né? E dessa forma é uma das expressões, e agora a tutela administrativa, né? Aqui é uma segunda forma, que é o controle finalístico. Aqui, pessoal, trata-se do controle que a administração direta realiza sobre a administração indireta. Nós sabemos, né, que a administração indireta, as autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, elas são instituídas com um fim próprio, né? Seja a lei que autoriza ou a lei que cria essas empresas, essas entidades, elas já fixam a finalidade seja da autarquia ou da empresa pública ou sociedade de economia mista, que está sendo criada ou autorizada a criação através de lei, né? Então, o ente ao qual elas estão interligadas faz um controle finalístico, tá? Não tem poder hierárquico, tá? É uma mera vinculação, tá bom, meus queridos? Alguns autores entendem que essa tutela administrativa, o controle ministerial, quando se tratar na esfera federal, não faz parte, tá, do controle interno, mas nas provas de concurso, tá bom? A tutela administrativa ou controle finalístico ou controle ministerial, né, que é um sinônimo que não está aqui, nas provas você pode tranquilamente indicar ali que trata-se de uma expressão do controle interno, tá bom, meus caros? Quando a direta fiscaliza se a indireta está atingindo, né, está atuando para os fins que ela foi instituída. Que a gente pode fazer, vamos supor, uma exemplificação, os Correios, né? Os Correios e Telégrafos, ele tem a sua finalidade, né? Que é atuar, no caso de encomendas e correspondências, ele não pode simplesmente passar a atuar, vamos supor, em fazer a manutenção das ruas, das vias públicas, né? Então, ele estará num desvio de finalidade e, no caso, o ministério que ele é ligado vai fazer esse controle e vai poder fazer a revisão ou mesmo revogação de seus atos ou atuar utilizando outros mecanismos para adequar a atividade da indireta aos fins que ela foi criada, tá bom? Então, nas provas, aponte aí tutela administrativa, né? Controle finalístico, que é realizado pela administração direta sobre a indireta, aponte como espécie de controle interno, tá bom? Nas provas. Mas eu lembrando para vocês que na doutrina há uma discussão, tá bom? Então, fora das provas aí, se você for, depois que você passar, né, no seu concurso, né, você vai ter esse conhecimento aí que a gente já passou, que alguns autores não entendem que se enquadra aqui, né? Vamos avançar, então. Controle externo. Controle externo, meus queridos, é quando um poder realiza o controle sobre os atos de outro poder. Então, tem várias situações, né? Várias situações. A gente vai até esmiuçar. Quero já aproveitar também e falar para vocês que nessa matéria aqui de controle administrativo, as classificações, muitas vezes ela é um enfoque diferente, e como eu falei para vocês, ela vai abordar aspectos
que se enquadra também em outras classificações. Então, pode ser um pouco repetitivo, você aproveita para fazer a memorização, mas fica claro aqui que muitas vezes vai ser abordado um principal aspecto que vai envolver outros também, tá? Então, aqui a gente já vai começar a falar controle externo. Por exemplo, o controle externo do Poder Executivo é realizado pelos outros dois poderes, tá? E a gente vai ver isso, que a gente vai abordar eles também especificamente. Então, a gente pode mencionar, por exemplo, o artigo 74, né? Ele determina que o artigo 71, ele determina que o Congresso Nacional, né, vai apreciar as contas, né, as contas do Poder Executivo, né? E com auxílio do TCU. Então, controle externo realizado pelo Poder Legislativo sobre o Poder Executivo, né? O próprio Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário, ele, no exercício da jurisdição, que é a sua função típica, ele faz o controle de legalidade dos atos do Poder Executivo, da administração pública, tá bom? Então, aqui citei para vocês 2 exemplos de controle externo, mas, como eu falei, a gente vai ver outras divisões da classificação, que a gente vai estar mencionando isso, além de analisar também os próprios, como se manifesta o controle da administração nos próprios poderes, tá? Então, aqui nessa classificação, controle popular, ele é realizado por quem? Né? O próprio nome já diz, né, meus queridos? Pelos titulares do poder, né? Eu mencionei para vocês lá o parágrafo único do artigo 1º, que fala que todo poder emana do povo, né? Então, o próprio povo também pode fiscalizar, realizar esse controle. Isso aí, inclusive, está feito, né, totalmente interligado, é da essência da cidadania, que lá na Revolução Francesa, né, que é o marco principal, onde os súditos tornaram-se cidadãos, né? Todos ficaram afeitos aí a distritos ao Estado de Direito, que proporcionou que o cidadão tenha direitos e deveres, né? Então, é um direito, até muitos entendem que é um dever dos cidadãos fiscalizar a administração pública, né? Então, aqui tem alguns mecanismos, né? E essa classificação aqui própria da matéria, o controle popular, pode ser exercido pela ação popular, né? A ação popular está prevista ali na Constituição Federal, ela está prevista na Constituição Federal no artigo 5º, inciso 73, tá bom? Então, qualquer cidadão aí no exercício aí da sua cidadania, né? Claro que na ação popular vai ser exigido que a pessoa esteja em dia com seus direitos políticos, tá bom? E aí você pode acionar o judiciário para fiscalizar, seja a moralidade pública, seja outros requisitos ali relacionados que estão nesse inciso, né, no inciso 73 do artigo 5º, né? Existe todo um regramento, né? E a ação popular é um desses instrumentos. A denúncia ao Tribunal de Contas, o artigo 74, parágrafo 2º da Constituição permite, tá? Que os cidadãos façam uma denúncia aí de irregularidades ao Tribunal de Contas. E o mandado de segurança, né? O mandado de segurança também é um outro instrumento bem importante no inciso 69 da Constituição Federal, né, meus queridos? O mandado de segurança que ele basicamente é um remédio constitucional para proteger direito líquido certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a administração pública ou agente de pessoa jurídica. Então, o mandado de segurança também é um exemplo, né, um instrumento importantíssimo de controle popular sobre a administração pública, acionando o judiciário, tá bom? Então, agora outra classificação, quanto ao momento do exercício, né? Essa classificação aqui, quanto ao momento do exercício, o controle pode ser prévio, né? Ou sinônimo aqui, a priori ou preventivo, tá bom? Então, diversas formas, né? Aqui, como eu falei para vocês, é um outro enfoque, muitas vezes, da mesma situação jurídica, né? Então, por exemplo, o mandado de segurança que eu acabei de mencionar é uma exceção que o Poder Judiciário vai estar exercendo o mandato,
o Poder Judiciário provocado pelo controle popular, né? Ele vai estar, ou mesmo por algum outro legitimado, aí não entraria exatamente o controle popular, através do mandado de segurança preventivo, é a exceção que o Judiciário vai estar exercendo o controle prévio ou a priori, né? Em regra, meus queridos, o controle prévio ele é exercido pelo Legislativo, quando a Constituição permite, tá? No artigo 52 da Constituição, naqueles casos de nomeação de ministros do TCU, dos ministros dos Tribunais Superiores, do presidente do Banco Central, do PGR, né, do Procurador-Geral da República, que é aquela situação que exige a aprovação do Senado Federal, né, para a nomeação desses funcionários, né, desses servidores públicos, dessas figuras importantes, né? Então, é exigido pela Constituição uma aprovação do Senado para que o Poder Executivo possa realizar a nomeação nesses casos que eu mencionei para vocês, tá bom? Agora, controle concomitante, né? É a fiscalização enquanto o ato é praticado. O exemplo é na licitação, tá? Então, a licitação é aquela concorrência pública que o poder, seja o poder executivo ou os outros poderes também, né, praticando atos atípicos aí, gerindo, né, sua estrutura, vai fazer uma concorrência pública e, posteriormente, vai ser firmado o contrato administrativo. Então, durante todo esse processo, durante até a execução do próprio contrato administrativo, é realizada a fiscalização, tá? Controle concomitante. Controle posterior, né? Corretivo ou a posteriori. Esse tema aqui, ó, meus caros, controle corretivo, ele é controverso, tá? Ele não é admitido por todos os estudiosos. Então, em geral, é controle posterior ou a posteriori, tá? Aqui, ó, fazendo essa ressalva para você ficar bem atento, tá bom? Mas se ele vier na sua prova controle corretivo, você pode tomar ele como sinônimo de controle posterior, né? Ele é exercido em várias situações, mas principalmente pelo judiciário no controle de legalidade, tá? O judiciário, nós vamos verificar aqui depois, um pouquinho mais detidamente, controle de legalidade, né? Ele pode anular os atos do poder executivo que desrespeitarem a lei, a Constituição e os princípios, tá bom? E aí, nesse caso, é a atuação do poder judiciário na sua função típica, né, na função jurisdicional, mas ele pode anular os atos do poder executivo, da administração pública, quando desrespeitar a lei. Tá? E as consequências, não só nesse caso, mas como, por exemplo, quando a própria administração, né, analisando a conveniência e a oportunidade dos seus atos, então, em várias situações de controle posterior, as consequências são a convalidação, né, quando a administração, né, no controle interno, verificar que é sanável, né, uma irregularidade, vai ser convalidado o ato se ela entender por manter o ato por questões de conveniência e oportunidade. A anulação pode ser a própria administração pública ou o judiciário, no caso que eu já mencionei, tá? Vai anular o ato, vai cassar o ato, vai tirar ele do mundo jurídico. A revogação, tá? A revogação do ato é quando a própria administração, tá? Por motivo de conveniência e oportunidade, revoga o ato. Mas quando, nessa situação, já vou adiantando para vocês, se afetar direito adquirido, tá? O Supremo Tribunal Federal exige que seja aberto contraditório daquele que venha a ser prejudicado, tá? Decisão judicial, como eu mencionei para vocês, é em caso de anulação por desrespeito à legalidade, tá? Como já foi mencionado. Tá? Então, essas são as consequências aí do controle posterior, tá? Em relação ao momento, classificação, ao momento do exercício do ato. E aqui, como eu disse para vocês, nós íamos aprofundar um pouco mais o aspecto de controle de legalidade, né? Que está dentro do quê? Da classe de controle da administração quanto ao aspecto controlado. Então, aqui é o controle de legalidade e o controle de mérito. Vamos lá. O controle de legalidade,
ele é exercido para adequar o ato, a atividade da administração pública, adequar nos termos da lei, das súmulas e dos princípios, e também da Constituição, tá? Não está aqui, mas é evidente, os princípios, nem todos os princípios no direito administrativo são de cunho constitucional, tá bom? Mas principalmente ali no artigo 37, né? Então, o controle de legalidade é realizado pela própria administração pública, tá? Que pode anular os próprios atos, quando ela verificar que eles estão eivados de ilegalidade, e também o Poder Judiciário, como nós mencionamos, tá? O Poder Judiciário, no exercício da jurisdição, ele pode anular os atos administrativos que violarem a lei, as súmulas vinculantes, tá? Aqui é súmula vinculante, tá bom, pessoal? E os princípios, tá? E esse controle de legalidade é exercido nos atos vinculados e nos atos discricionários, tá? Aqui não é o foco aqui, mas ato vinculado é quando a lei não dá margem de decisão ao administrador, e o ato discricionário ela dá uma margem de decisão para que seja adequado ali a conveniência e oportunidade do ato, tá bom? Nós mencionamos isso ali em princípios constitucionais, e é um tema mais afeito a atos administrativos. Aqui a gente está em controle da administração, que é interligado, mas não é exatamente o ponto. E o controle de mérito, meus queridos, controle de mérito é o controle sobre a conveniência e a oportunidade do ato, tá? E aí ele é exercido apenas nos atos discricionários e apenas exercido pela própria administração pública, pelo próprio Poder Executivo, mas, excepcionalmente, a Constituição permite que o Poder Legislativo exerça um controle de mérito, tá bom? Taxativamente, como, por exemplo, naquelas nomeações que nós mencionamos, do Procurador-Geral da República, dos ministros dos tribunais superiores, do presidente do Banco Central, na aprovação que o Senado Federal vai realizar, é entendido que trata-se de um controle de mérito, tá bom? Ele não vai revogar o ato, mas também o ato não pode ter efeito, né? Ele não tem exatamente a revogação, mas o ato não surte efeito quando, nessas hipóteses, nessas exceções, quando o Poder Legislativo, através do Senado, como eu mencionei aqui, faz um controle, na verdade, de mérito, mas entendido como controle político, tá bom? Especificamente, mas é um controle de mérito. Devo mencionar para vocês que gera confusão em algumas pessoas que o juízo de proporcionalidade, né, da medida, proporcionalidade, respeitando o princípio da proporcionalidade, entende-se que trata-se de controle de legalidade, tá? Não é um controle de mérito, tá bom? Então, o Poder Judiciário realiza quando é um controle de proporcionalidade, tá bom, meus queridos? Aí está o princípio da proporcionalidade. Agora, falando especificamente, tá, do controle realizado aí em relação aos poderes da República, do artigo 2º que nós mencionamos, tá? Já falamos muita coisa, já mencionamos para vocês que a matéria fica fazendo um link entre si, né? Muitos termos, muitos institutos a gente vai mencionar aqui várias vezes, mas com outro enfoque. Então, vamos lá. O controle administrativo é o que a própria administração pública efetua em relação aos seus próprios atos, tá? E também aqui entra quando os outros poderes, na sua função atípica, também realiza controle administrativo, tá? Dentro, claro, dessa atividade atípica deles, de estruturar, de disciplinar os seus servidores, tá bom? Então, ele é realizado aqui em várias situações, principalmente através da revisão, né? Eu já tinha mencionado, por exemplo, quando o superior hierárquico faz a revisão de um ato de um subordinado que foi realizado de forma inconveniente, fora da conveniência e oportunidade, fora da sua competência, né? Por exemplo, os processos administrativos, quando um servidor público violar um dever que é previsto na sua atividade, né? Então, controle administrativo, respeitando aí, fazendo valer o poder hierárquico, né? E também os recursos administrativos, tá? São alguns instrumentos
que realizam, que efetuam o controle da administração, como eu disse para vocês, né? Fazendo valer principalmente ali o princípio da hierarquia, né? da estruturação, do escalonamento que existe dentro da própria administração pública, que pode revogar seus próprios atos, né? Quando inconvenientes, quando não se enquadrar no juízo de conveniência e oportunidade. E também os outros poderes, não só o poder executivo, como eu mencionei, né? O poder executivo na sua atividade típica de administrador da coisa pública, e os outros dois poderes, o legislativo e o judiciário, nas suas funções atípicas, da sua estruturação, do seu controle das suas atividades aí, dos seus servidores. Aqui eu vou mencionar para vocês a súmula 473 do STF, tá? Essa súmula é muito importante, porque ela menciona o princípio da autotutela, que permite que a administração reveja os seus próprios atos, né? Então, o controle administrativo, ele vai ser regrado, vai fazer valer o princípio da autotutela e o princípio da hierarquia. Então, vamos aqui ao conteúdo da súmula. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vício que os tornam ilegais. Já tínhamos mencionado isso, né? A própria administração pode anular um ato que ela verificar uma ilegalidade, porque deles não se originam direitos, claro, porque violaram a lei, né? Ou revogá-los, que é um outro instituto, por motivo de conveniência e oportunidade, é o juízo de conveniência e oportunidade que a administração, claro, dentro da legalidade, vai realizar. Por isso que ela está administrando, né? Tá ali, ela vai verificar os fins ali, se é adequado, né? Se é oportuno realizar determinado ato. Respeitado os direitos adquiridos e ressalvado, em todos os casos, a apreciação judicial, ou seja, né, que o judiciário sempre vai exercer um controle jurisdicional, tá bom? Então, a súmula 473 do STF, ela faz valer esse controle administrativo, controle interno, tá? Controle administrativo, controle interno da administração, quando ela realizar aí nos seus próprios atos, e dos outros poderes, quando na atividade, na sua função atípica. Tá bom, meus queridos? Vamos avançar aqui no slide. Controle legislativo ou parlamentar. Nós já mencionamos, né? Como eu falei, essa matéria fica fazendo link entre si, né? Já mencionamos alguns tópicos, mas vamos estudar especificamente aqui. Então, vamos lá. O controle legislativo é a prerrogativa atribuída ao Poder Legislativo de fiscalizar a administração pública sob os critérios político e financeiro. Então, meus queridos, o Poder Legislativo ele tem como função típica legislar e fiscalizar, tá? É uma função típica fiscalizar a administração pública. E, como nós mencionamos aí em várias situações, né? Nós mencionamos, por exemplo, o artigo 71, né? Mencionamos também o artigo 52. Então, por exemplo, a gente pode mencionar o próprio artigo 71, né? O artigo 71, ele determina que o Congresso Nacional, ele exerce o controle externo, auxiliado pelo Tribunal de Contas. Ele vai apreciar as contas anualmente do presidente da República. Eu tinha mencionado isso, né? O inciso 1º, tá bom? Então, ele é realizado apenas quando a Constituição autorizar, tá? Eu mencionei aqui um exemplo, o artigo 71, inciso 1, tá bom? Mas aqui eu mencionei a título introdutório, tá? Porque a doutrina, ela divide esse controle em controle parlamentar direto ou controle político, tá? E o controle indireto. Então, o controle parlamentar direto, ele é exercido também pelo Congresso Nacional, tá? Não só pelo Senado, no artigo 49, inciso 5 e o inciso 10. No inciso 5 do artigo 49, determina que a competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos do Poder Executivo quando exorbitarem, né, o seu poder regulamentar ou nos limites da delegação legislativa. Então, quando o Poder Executivo ele realizar um ato normativo que exorbitar a sua competência, o Poder Legislativo vai sustar
essa parte que exorbitar, tá bom? E o inciso 10 também, ele fiscaliza e controla diretamente, né, por qualquer de uma das casas, os atos do Poder Executivo, tá bom? Inclusive da administração indireta, tá bom, meus queridos? No artigo 49. No artigo 71, tá? O parágrafo 1º do artigo 71, perdão, aí está errado, no inciso 1, tá? O inciso 1 determina que, como eu já mencionei, vai apreciar o Congresso Nacional as contas anualmente do Poder Executivo. Tá? O controle exercido pelo Senado, eu já tinha mencionado, no artigo 52, tá bom? Que é aquele controle político, controle de mérito, através do controle político, da indicação que o presidente da República faz para os tribunais superiores, o Procurador-Geral da República, né, vai ter que ser aprovada pelo Senado, o artigo 52 determina isso. Tá? O presidente do Banco Central também, tá bom, meus queridos? É o artigo 52, o controle direto. E também através das comissões parlamentares no artigo 58. Então, veja, como a gente mencionou, a Constituição, ela regra, né? Ela traz ali taxativamente as hipóteses de controle direto, né, do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo, tá? Ou controle político, como alguns mencionam, controle parlamentar. Vamos verificar agora o controle indireto. Vamos aí para o próximo slide. O controle indireto é um controle técnico e financeiro, com auxílio do Tribunal de Contas, né? Então, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, prevista no artigo 70, tá? O próprio Tribunal de Contas está previsto no artigo 71, né? Ele auxilia, como a gente já mencionou, o Congresso Nacional, mas aqui também a gente traz novamente, tá bom? Então, é um controle indireto realizado pelo Poder Legislativo sobre o Poder Executivo através do controle financeiro, controle técnico. Tá bom, meus queridos? Então, muito importante também aqui, né, o controle legislativo. Então, a Constituição no artigo 70, né, vou mencionar porque é muito importante, ó, ela fala fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema interno de cada poder. Então, pessoal, veja só que importante esse artigo 70, né? Também muito importante da Constituição Federal, determinando que o Congresso Nacional faça esse controle contábil, financeiro e orçamentário, tá? É tido como controle indireto, tá bom, meus queridos? Porque não é o controle político, tá? É muito importante aqui, a gente viu aqui mais propriamente essa redação que a Constituição trouxe taxativamente também, né? Agora, o controle jurisdicional, esse para o pessoal do direito é mais claro, né? Mais fácil de visualizar, né? É o controle realizado pelo Poder Judiciário no desempenho da sua atividade jurisdicional, né? Fiscalizando a lei, aplicando a lei e a Constituição aos casos concretos, né? Ele se adstringe apenas à legalidade do ato, tá? Nunca ao mérito, tá bom? O controle jurisdicional, ou o controle do Poder Legislativo sobre a administração pública nunca será sobre o mérito, mesmo quando verificar o desrespeito à proporcionalidade, tá bom, meus queridos? Dessa forma, o Poder Judiciário vai anular o ato, tá? E nós já tínhamos mencionado, o Poder Judiciário anula o ato da administração pública que estiver eivado de ilegalidade, né? Que incorrer em ilegalidade. Ele retira o ato do mundo jurídico. Como nós vimos ali, ele não na própria súmula, né, 473, ela fala que não decorre direitos, né? Porque está violando o próprio ordenamento jurídico. Então, o Poder Judiciário, ele não vai realizar um controle de mérito, né? É um controle de legalidade, mas é um termo geral, como nós mencionamos, para verificação da adequação do ato à atividade administrativa em relação às súmulas vinculantes, aos princípios constitucionais e à própria lei. E até mesmo para atos, né, normativos
que estiverem de acordo com a lei. Também, se tiver algum ato, alguma atividade que desrespeitar um ato normativo do próprio poder executivo, mas esse ato está de acordo com a lei, esse que foi violado, ele também pode servir de base para o controle de ilegalidade realizado pelo Poder Judiciário. Tá bom, meus queridos? Então, mencionamos para vocês aí os principais tópicos, né? Importantes para esclarecer aí em relação ao controle da administração pública, lembrando que esse controle ele tem que ser o mais amplo possível. Nós verificamos que a própria Constituição permite seja um controle externo, interno, né? Seja um controle pela própria população, através das ferramentas que nós mencionamos, entre outras, o direito à ação popular, né, no artigo 5º, inciso 73, uma denúncia para o Tribunal de Contas da União, que o artigo 74, no seu parágrafo 2º, permite. Também o direito de petição, tá bom? O direito de petição, que é um direito de petição que está lá no artigo 5º, inciso 34 também, um direito de petição às autoridades. Também pode ser feita um controle da população, dos cidadãos, através desse direito de petição. E dessa forma, como nós demonstramos aqui, o controle da administração, tendo em vista que ela é gestora da coisa pública, ela é gestora de uma coisa alheia que é paga com dinheiro dos impostos, dinheiro de todos nós, tem que ser o mais amplo possível, tá bom, meus queridos? Porque a administração pública tem como seu interesse precípuo, né? Tem como a sua finalidade única o interesse público. Devido a isso, ela está sujeita ao regime jurídico administrativo que traz prerrogativas e sujeições. As prerrogativas nós já mencionamos, né, nas outras aulas. Convido a cada um de vocês que não assistiram às outras aulas a assisti-las, né? Nós estamos na aula 5 aqui, e devido a esse regime jurídico de prerrogativas e sujeições que a administração pública tem, porque ela visa o interesse público, o controle da administração tem que ser o mais amplo possível. Nós verificamos aqui que a Constituição permite o controle externo pelos outros poderes e também pelos próprios cidadãos. Tá bom, meus queridos? Vamos ficando por aqui, tá? Ficamos à disposição nos nossos canais, como nós já havíamos dito, né? Pelos canais aí para dúvidas, sugestões e demais outras intervenções. Espero vê-los na próxima aula, aula 6, do nosso módulo de Direito Administrativo, e ficamos à disposição aí nas plataformas, tá bom? Até mais, meus queridos. Bons estudos a todos. Até mais.